Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Dona Celeste. Senhor Jones. Deus abençoe a vida de vocês aí, em nome de Jesus. Boa noite, Dona Cristiane. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma sexta-feira fria, meio gelada. Estou todo encapotado aqui porque está frio. Mas o Senhor nos aquece, coração. A voz de Deus nos aquece. Glória a Deus. Amém? Deus é bom. Meus queridos, meus amados, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito basilar, ou base para a nossa vida de oração, de intercessão. Vamos falar sobre a voz de Deus na intercessão. A importância da voz de Deus para quem ora, para quem intercede, para quem busca o nome do Senhor. E o que é a voz de Deus segundo a palavra, como que Deus se comunica. Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fale conosco de maneira específica, que Ele fale ao teu coração, que Ele fale ao meu coração, em nome de Jesus. Vamos orar para começar a nossa leitura bíblica, nosso estudo, em nome de Jesus. Pai, nós queremos implorar ao Senhor a Tua misericórdia sobre nós, Pai. É uma sexta-feira, muita gente está terminando a semana com muitas situações que aconteceram, muitas lutas, mas o Senhor sempre nos livra, nos guarda, nos protege. O Senhor sempre está à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda. O Senhor nos cerca com a Tua misericórdia, Pai. E nós Te agradecemos por toda essa misericórdia sobre nós. Pai, imploramos que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Através da Sua voz, da Sua palavra, que o Senhor traga, Senhor, a revelação específica, a palavra rema, para cada um de nós, Pai. Não nos deixa ouvir a Tua palavra e sairmos vazios daquilo que o Senhor está falando. Então, Espírito Santo, sonda o nosso coração e abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós imploramos, Pai, a Tua presença no nosso meio, que os Teus inimigos caiam diante do poder da Tua voz e da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá? Deixa eu acertar aqui o estúdio aqui, tá bom, tá melhor assim. Aleluia. Vamos lá, nós vamos falar sobre a voz de Deus na intercessão. A voz de Deus na intercessão, né? A importância de ouvir a voz de Deus, né? Nós temos uma vida mental, né? Nossa mente, ela ouve vozes, não é aquela audição psiquiátrica, né? Que a pessoa fica ouvindo uma voz mandando ela fazer coisas ruins. Não estou falando disso, mas nós temos uma vida mental. A nossa mente, ela tem pensamentos que ficam navegando, né? Ficam surgindo, brotando dentro de nós. Esses pensamentos, muitas vezes, eles acabam determinando nossos comportamentos, nossas decisões e as nossas reações. Pensamentos são perigosos e precisam ser filtrados em todo o tempo. Isso é importante, né? Porque a voz de Deus, ela vai ecoar dentro do nosso espírito e vai chegar até a nossa psique, né? Nós vamos ter um entendimento na nossa mente.
de que Deus fala, de que Deus está falando, e o que Ele está falando de maneira específica. Então, nós precisamos prestar atenção nos nossos pensamentos. A palavra de Deus fala que nós precisamos vigiar em todo o tempo, nós precisamos tomar cuidado com o que está vindo na nossa cabeça. Nós temos que pensar em coisas puras, coisas que dão bons frutos, coisas saudáveis. Meditação na palavra de Deus é colocar na vida mental, na nossa mente, né, a palavra revelada de Deus. Meditar na palavra é ruminar a palavra dentro, no interior. Né? Não é algo passivo, mas é algo ativo. Nós temos que ativamente utilizar a nossa mentalidade, nossa capacidade mental para meditar na revelação da palavra de Deus. Porque aí o Espírito vai poder se sobrepor aos pensamentos ruins, que são pensamentos que vêm do coração humano. E Jesus falou que do coração humano procede adultério, morte, assassinato, traição, tudo que é de ruim, vem da natureza humana. Para vencer a natureza humana, nós precisamos colocar a natureza divina. E a natureza divina, ela se revela pela palavra. Né? Mas eu queria destacar na palavra de Deus hoje a voz de Deus. A voz. Não é o pensamento que a gente recebe, né? Não é o nosso pensamento, mas é a voz de alguém que vai falar conosco nos momentos que nós estivermos orando. Essa voz, ela precisa entrar no nosso coração. Essa voz precisa entrar no nosso coração. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 6 a 8, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, o que nós estamos lendo na palavra de Deus é o momento em que o homem, Adão, Eva, desobedecem a Deus. Deus havia falado, eles haviam ouvido a voz de Deus, de uma maneira muito específica, o que eles não poderiam fazer. E eles decidiram fazer aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia dito, para que eles não fizessem, eles fizeram. Desobedeceram a Deus. E nesse dia, no dia da desobediência, a Bíblia diz que Deus, ele foi visitar o homem no jardim que ele havia colocado o homem. Ele estava passeando no jardim, o jardim era de Deus, Deus foi passear na viração do dia, e enquanto ele passeava, né, você está lendo aqui, que Deus falava. Enquanto ele passeava no jardim, Deus estava falando. Deus fala. E o homem que havia desobedecido a Deus, o homem e a sua esposa, que estavam ali com um pecado encoberto, ou seja, para todos os efeitos, nós não confessamos o pecado para Deus, Deus não sabe o que nós fizemos, né? Isso na cabecinha do homem, que Deus não sabe. O homem, quando ouviu a voz de Deus, enquanto Deus passeava no jardim, quando ele ouve a voz de Deus, o que ele faz quando ele ouve a voz de Deus? Ele se esconde de Deus.
Ele ouve a voz de Deus, ele reconhece, ele sabe que Deus está falando. E ele corre. Ele não vai ao encontro da presença de Deus quando ele ouve a voz de Deus. Ele corre da presença de Deus, o que é interessante. Porque se você ouve a voz de alguém que você ama, se você ouve a voz de alguém que aparece para te visitar e que você conhece, você tem um relacionamento com essa pessoa, o que você faz? Você vai de encontro com essa pessoa, você vai abraçar essa pessoa, receber ela, veio me visitar, veio na minha casa. Mas o homem se esconde quando ouve a voz de Deus. Essa imagem, essa história, é uma história que se repete todos os dias. Não aconteceu somente ali no Jardim do Éden. Acontece todo dia, desde que o homem pecou. Deus continua falando, Deus continua visitando, Deus continua passeando na terra que ele criou. E ele continua falando, continua fazendo com que a sua voz seja ouvida no meio dos homens. Mas o que os homens fazem? Qual é a nossa tendência natural? É fugir da presença de Deus. A nossa tendência natural é se esconder quando a voz de Deus é dirigida para a nossa vida. Quando a gente ouve e sabe que Deus está falando, a tendência natural é fugir, é se afastar da presença de Deus. Por que a gente se afasta da presença de Deus? Por que o homem natural se afasta? Por que a mulher natural se afasta da presença de Deus? Ora, é muito simples, irmão. Muito simples. Nós nos afastamos da presença de Deus porque nós sabemos que nós somos pecadores, que nós somos pessoas que cometemos erros e que a voz de Deus, a presença de Deus, vai exigir reconhecer que nós estamos errados, vai exigir confissão dos nossos pecados, vai exigir que nós mudemos, que nós lutemos contra a nossa natureza rebelde. É isso que acontece, irmão. Por isso que as pessoas, elas correm quando ouvem a voz de Deus. Por isso que nós, muitas vezes, corremos, saímos de perto. Deus está falando, não é um temor, é algo natural. Nós não queremos confessar os nossos pecados, não queremos nos arrepender. Por isso, ao ouvir a voz de Deus, a nossa tendência é fugir. Você já percebeu que quando você erra, quando eu erro, eu não sei se você já percebeu isso, nós não queremos falar com alguém espiritual sobre o que nós fizemos. A tendência das pessoas, quando elas erram, é nem ir a uma igreja, é nem conversar com um pastor, nem conversar com alguém que ora, um intercessor, um diácono, um profeta, qualquer pessoa que tenha o Espírito de Deus na vida dela. Por que essa pessoa se afasta? Por que ela não quer falar com essas pessoas? Ela não está fugindo das pessoas, ela está fugindo da voz de Deus. Porque na cabeça do homem natural vai ter o confronto. Na cabeça do homem natural, Deus vai ficar tão irado que vai matá-lo. Deus vai ficar tão bravo que talvez ele castigue o homem. Então o homem natural, ele foge da voz de Deus. Só que tem um detalhe, meu querido. Deus continua falando. E ele fala nessa terra durante o dia e durante a noite. Deus faz a sua voz ser ouvida. Olha, a Bíblia mesmo diz, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a natureza fala, anuncia as obras da mão de Deus. Deus se revela para o homem. Deus se revela todos os dias para o homem. Seja através de um dia bonito, seja através de um dia feio, seja através de um furacão, seja através de uma pandemia,
Dá para conhecer a Deus através da pandemia, é o juízo de Deus. Dá para conhecer a Deus através da prosperidade, é a bênção de Deus. Dá para conhecer a Deus através de tudo que Deus criou. Porque tudo que Deus criou para revelar a sua glória, a sua reputação. Tudo que Deus criou é crédito, é mérito exclusivo de Deus. Então, Deus faz ouvir a sua voz todos os dias. Todos os dias, irmão. Todo dia Deus fala. O Salmo 36, versículo 1 diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Salmo 36, versículo 1. Existe no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, meu querido, você imagina que o coração de uma pessoa ímpia, o que é um ímpio, pastor? O ímpio é aquele que não obedece à lei de Deus. Aquele que não quer obedecer o que Deus manda fazer. Seja o que for. O ímpio é aquele que obedece à voz da transgressão. É aquele que não quer obedecer à voz de Deus. Essa pessoa é chamada na Bíblia de ímpio. O ímpio é aquele que quer continuar pecando e ele não quer se arrepender. No coração dessa pessoa existe uma voz, chamada voz da transgressão. Essa voz, ela comanda a vida, as atitudes, as decisões dessa pessoa. Essa é a voz da transgressão. Por isso, não há temor de Deus, porque o temor de Deus faz a pessoa decidir obedecer, decidir ouvir a voz de Deus, correr para um Deus que é santo para se santificar, pedir para Deus perdoar os seus pecados e as suas transgressões. Então, quando a voz de Deus chega no coração do ímpio, existe uma outra voz que vai se opor à voz de Deus. Deus fala com os homens, mas a voz da transgressão, por decisão do homem, acaba falando mais alto e o homem escolhe obedecer a voz errada, escolhe obedecer a voz da transgressão. E aí ele acaba não se arrependendo, acaba não buscando a Deus, como Adão não buscou a Deus, porque dentro do coração dele entrou a voz da transgressão. Tanto isso é verdade que quando Deus chamou o homem para cobrar o que está acontecendo, onde você está, né? O homem fala assim: olha, a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu. Então, a transgressão, ela está presente na vida do homem desde esse momento até hoje. Nós temos uma voz chamada voz da transgressão. É a voz que seduz, que contamina, que faz com que o homem se torne intragável diante de Deus. Por quê? Porque ele se torna uma pessoa totalmente impura, né? Uma pessoa rebelde e uma pessoa que não quer se arrepender dos seus pecados. Isso tudo, diante de Deus, não faz com que a pessoa não fique na presença de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que receber de Deus essa noite é que a voz de Deus, ela está sendo falada todos os dias, irmão. Todo dia Deus faz ouvir a sua voz. No livro de Provérbios, no comecinho do livro de Provérbios, né, Salomão escreveu que a sabedoria, ela faz ouvir a sua voz nas praças. A sabedoria é o próprio Deus. Ele faz ouvir a sua voz nas praças. Ele fala com todos os seres humanos. A sabedoria faz ouvir a sua voz. No Salmo 29, versículo 3, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Troveja o Senhor. A voz de Deus dá para se ouvir à distância, irmão. Você já viu o barulho de um trovão? Se você ouvir um trovão, né, o som de um trovão,
A primeira coisa que vai acontecer é que a luz daquele raio, a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Então a luz, ela vai aparecer como um flash na minha casa. Mas eu não vou ouvir nada. Eu só vou receber o flash. Se você começar a contar quantos segundos demora entre a luz do raio e o trovão que aquele raio trouxe, o que é o trovão? É o barulho, o estrondo. Se você começar a contar quantos segundos demora para o trovão chegar depois do raio, cada segundo é 1 quilômetro. Aí você pode medir a distância que esse raio caiu da sua casa. Então, se o raio ele aparece e você conta até 10, e depois de você contar até 10, você ouve aquele cabum, você sabe que o trovão ele está te dizendo que o raio caiu a 10 quilômetros da sua casa. Só que você ouviu 10 quilômetros de distância e você ouviu o barulho do trovão. O Senhor troveja. Dá para ouvir de longe. Dá para ouvir. Todo mundo ouve quando Deus fala, irmão. Todo mundo ouve. O problema é que a maioria se esconde. A maioria não quer dar ouvido, despreza, vira as costas. Não quer ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque isso veio do Éden. Isso veio com o pecado na nossa vida, irmão. Versículo 4 diz assim: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O Senhor faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor produz muitos resultados poderosos, irmão. A voz do Senhor é tremenda. A palavra que sai da boca de Deus, a voz de Deus, o que ele fala, não volta vazio. Foi pela voz de Deus que ele criou todas as coisas. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja um firmamento. E disse Deus, produza a terra, erva, produzam os mares, seres, né? E aí Deus cria todas as coisas utilizando a voz. A voz do Senhor tem um poder sobrenatural, meu irmão. Sobrenatural. E a voz de Deus, ela é ouvida. Mas ela, na maioria das vezes, é desprezada. E aí está o problema. Quando alguém vai orar a Deus, a primeira coisa que se requer, e eu acredito que seja talvez a única coisa que se requer, é que essa pessoa ouça a voz de Deus. Que ela consiga discernir, prestar atenção naquilo que Deus está falando. Se a oração é uma comunicação com Deus, eu preciso falar, mas eu também preciso ouvir. Foi para isso que Deus nos deu 2 ouvidos, ao invés de 1. Ele nos deu 2 ouvidos e 1 boca. A gente usa apenas a boca e nada dos ouvidos, porque a gente não para ouvir a voz quando Deus está falando. E Deus fala. Deus não vai falar apenas quando você estiver orando. Deus vai falar quando você estiver trabalhando, quando você estiver estudando, às vezes quando você estiver dormindo, Deus vai falar com você. Às vezes é mais fácil Deus falar com você quando você estiver dormindo, porque quando você está dormindo, você está passivo. Aí você se acalmou, aí você não está preocupado com rede social, aí você não está preocupado com like, aí você não está preocupado com dinheiro, você não está ocupando a sua cabeça com as coisas desse mundo. Então Deus fala
quando você está dormindo. Deus fala quando você está tomando banho. Deus fala quando você está dirigindo, lavando louça. Deus fala, irmão. Deus fala com justos e fala com injustos. Deus fala. A Bíblia diz que Deus falou com Abimeleque. Deus falou com Nabucodonosor. Deus falou com pessoas que não eram santas, que não eram santificadas, que não eram escolhidas. Deus falou. Deus fez ouvir a sua voz na vida dessas pessoas. Deus deu sonhos. Deus falou diretamente no coração. Deus falou com Nabucodonosor lá de cima. A voz de Deus desceu sobre ele. Deus fala, irmão. O problema não é Deus falar. Isso nunca será um problema. Graças a Deus, Deus sempre vai falar. O problema é quem ouça a voz de Deus. Haver quem ouça. Ter uma pessoa que deseje ouvir a voz do Pai. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus dentro do meu espírito. Eu quero conversar com Deus no meu dia a dia. Ora, se a Bíblia afirma que Jesus é o Deus conosco, Deus habita dentro do teu espírito e do meu espírito, o que você acha que ele está fazendo aí, dormindo? Ele está em silêncio? De maneira alguma. Ele está falando, ensinando. É o que ele fez quando criou o homem. Ele passeava pelo Éden e conversava. A voz dele era ouvida. Ele falou durante os 6 dias da criação. E em tudo que ele falou, gerou, produziu, criou. Tudo que Deus falou aconteceu. Imagina depois do 7º dia, quando Deus desfrutou da sua criação. Imagina no 8º dia o que Deus fazia. Deus começou a visitar o homem e a voz de Deus era ouvida pelo homem. É a voz de Deus que move esse planeta, irmão. É a voz de Deus que nos mantém com vida nesse planeta. É a voz de Deus que mantém todas as coisas do jeito que elas são. A voz de Deus mantém a terra parada. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Amém? Então, Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hebreus 3,15 diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O que Deus está falando? Deus está falando, olha, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. A única coisa que você não pode fazer é endurecer o coração. Não faça isso. Se Deus está falando, meu irmão, abre o coração. Porque quando Deus falou com o povo de Israel no deserto, o dia que Deus falou que deveria ser um dia de glória, um dia de poder, um dia onde eles iriam nascer de novo, porque eles ouviram a voz de Deus. Naquele dia, ao invés deles irem até a presença de Deus, ao invés de eles serem atraídos pela voz de Deus, Deus falou do monte para todo o povo ouvir. O povo correu de Deus, se escondeu de Deus, desprezaram, endureceram o coração. Quando alguém endurece o coração de Deus, aliás, quando alguém endurece o seu coração, enquanto Deus está falando, Deus considera isso como desprezo, como uma provocação. Quando Deus fala, meu querido, quando Deus fala, Ele quer ser ouvido. É a característica de Deus. Deus quer que nós prestemos atenção no que Ele está falando. Deus não quer uma pessoa distraída. Você já falou com alguém distraído? Com alguém que não está nem aí com o que você está falando? Você fala, irmão, e a pessoa não quer saber o que você está falando. Ela está lá olhando para você, mas não está nem escutando o que você está falando. Ela nem considera o que você está falando importante. Isso para Deus é uma provocação. Por isso ele fala, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, se ouvires a sua voz, não endurece o coração, porque você vai estar provocando a Deus.
Deus não gosta disso. Então, o intercessor, ele presta atenção na voz de Deus. Quando Deus fala, ele abaixa, né, a voz e fala: Senhor, fala comigo. Fala que o teu servo ouve. E ouvir é prestar atenção. Ouvir é quando você absorve o que está sendo dito, né? Então, tem pessoas que falam com as outras, e quando a pessoa está falando algo que até é importante para ela, a outra pessoa despreza. A outra pessoa não quer ouvir, né? Alguém está falando algo que vem do coração, mas a pessoa não quer ouvir. E aí você percebe que isso provoca a ira da pessoa que está falando. Isso é muito comum, por exemplo, dentro de casa, no casamento. A mulher está falando, e o marido está olhando para a televisão, o marido está olhando para o celular, o marido está conversando com alguém no WhatsApp. No momento que a mulher está falando, abrindo o coração, conversando com o marido, querendo criar ali um momento de conversa, irmão, a voz dela não é ouvida. Isso machuca o coração da esposa. Ou o marido está falando, a esposa não está ouvindo. Isso machuca o coração do marido. Então, preste atenção, irmão, porque Deus, ele gosta de ser ouvido. E isso traz sobre a nossa vida, ouvir a voz de Deus, muitos benefícios. Ouvir a voz de Deus, ao contrário do que Adão pensava, se eu chegar diante de Deus com um pecado por ter desobedecido a Deus, ele vai me matar. Então, foge e se esconde. É o contrário, irmão. Se você ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração, se você for na presença de Deus, ele vai trazer sobre a tua vida uma renovação. Ele vai trazer uma transformação, o arrependimento e o perdão de Deus, a libertação, a cura. Então, é importante ter esse conceito, o conceito de um Deus que é misericordioso, um Deus que ama, e não um Deus que pune, e não um Deus que castiga, e não um Deus que mata. Não, se você ouve a voz de Deus, ele está te atraindo para que você seja perdoado, para que você seja resgatado, para que você seja redimido. Deus te ama. Deus ama o ser humano, por isso ele fala com o ser humano. Se Deus não falasse com os homens, se Deus ficasse em silêncio, irmão, isso é o maior sinal de que Deus não ama o ser humano. Então Deus continua falando todos os dias conosco. Amém? Então, a principal coisa que eu vejo na palavra, em escutar a voz de Deus, é que aquele que ouve a voz de Deus, recebe de Deus um propósito. Quando você ouve a voz de Deus, a primeira coisa que vem sobre a tua vida é o arrependimento. E a segunda coisa é o propósito. Então, quando Deus fala com o homem, Deus transforma o homem de um homem pecador para um homem santificado. E a principal marca dessa pessoa é que a voz daquele homem, ela é usada para outros propósitos que Deus determinou. Isso é propósito. Aquilo que o homem vai falar, a partir do momento que ele recebeu a voz de Deus, a partir do momento que a voz de Deus transformou a vida desse homem, a palavra transformou a vida do homem, o homem também recebe ali a autoridade sobre aquilo que sai da sua boca. Jesus falou que do coração humano, né, o que contamina o homem é o que sai da boca do homem, e não o que entra. Não é o que ele come, mas é aquilo que ele fala, porque do coração do homem procedem a prostituição, o adultério, os assassinatos, as iras, as traições, as falsas promessas. Tudo isso procede da boca do homem. Jesus falou, é isso que contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da boca do homem. Jesus falou que de toda palavra frívola que sair da nossa boca, nós vamos dar conta dela no dia do juízo.
Cada palavra que nós falarmos com a nossa voz, que é uma palavra frívola, uma palavra sem frutos, uma palavra que causa morte, destruição, essas palavras eu vou responder por elas. O que sai da minha boca é aquilo que me contamina ou é aquilo que me santifica? Tiago diz que da mesma fonte não podem sair bênção e maldição. Eu não posso abençoar a Deus, amaldiçoar aos homens. Então, quando uma pessoa ouve a voz de Deus, aquilo que sai da sua boca começa a ser alterado, começa a ser mudado. Um grande exemplo é o exemplo de Isaías. Isaías capítulo 6. Quando Isaías recebe uma visão, ali naquela visão ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes cobriam todo o templo que Isaías estava. E os anjos, eles estavam ali declarando a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz, quando Isaías ele ouve aquela voz, e quando ele recebe aquela visão, a primeira coisa que acontece, estando na presença de Deus, é que ele sente o peso do seu pecado. Não é Deus que veio para acusar Isaías. Isaías mesmo, na presença de um Deus que é santo, ele percebe que ele é muito pecador. E Isaías, ele faz o que qualquer homem faz na presença de Deus: confessa o seu pecado. Essa é a primeira coisa que Isaías faz. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Deus dos exércitos. Ele diz, eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou um homem pecador. E é isso que a presença de Deus faz, meu querido. Se você que é intercessor, você que é profeta, você está se sentindo muito pecador, preste atenção, porque você pode estar pertinho de Deus e não longe de Deus. Porque uma pessoa longe de Deus nunca vai sentir o peso do seu pecado. Quando a pessoa está perto de Deus, ela sente quão pecador ela é. Mas quando ela está longe de Deus, ela nem sente nada. Ela não sente o arrependimento. Você chega na presença de Deus, meu querido, a primeira coisa que você percebe é o quão pecador você é. Você não percebe o quão santo você é, porque você não é santo. Eu não sou santo. Então, quando eu chego na presença de Deus, eu tenho que pedir perdão. Eu faço como Isaías: Senhor, eu não mereço estar na tua presença. Eu mereço a morte, porque o salário do pecado é a morte. E aí, o que o anjo de Deus faz quando o homem confessa o seu pecado? Ele tira uma brasa viva do altar com uma tenaz e ele coloca na boca do profeta Isaías. Ele põe na boca daquele homem e fala: o teu pecado foi tirado. Mas o pecado, que pecado foi tirado? Os seus lábios, que destilam impureza, que destilam pecados, que destilam morte. As palavras ruins que você fala, palavrões, maldições, imprecações, você acaba falando heresias. Tudo isso é um pecado diante de Deus. Você é malicioso. O que sai da tua boca te contaminou. Você reconheceu isso. Então eu vou tirar o teu pecado. E ele muda a vida daquele homem, perdoando o seu pecado. E aí ele fala assim: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E aí o Isaías, que tinha acabado de ser perdoado do seu pecado, ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, quando Deus envia Isaías, ele está enviando um homem cuja boca só era usada para destilar o mal, o pecado, a sujeira, a impureza. Ele só falava palavras ruins. Aí Deus fala assim: eu vou tirar o teu pecado, mudo o teu coração e eu transformo você em uma outra fonte. Então a tua voz vai receber a purificação.
vai receber a autoridade, a tua voz, vai receber a minha palavra vai sair da sua boca. Não é mais o pecado que vai sair da sua boca, mas é a minha palavra. E a palavra que você falar, Isaías, ela vai se cumprir. Porque essa palavra não é tua, essa palavra pertence ao próprio Deus. Então, uma das principais coisas que acontece quando uma pessoa ouve a voz de Deus é que a voz dessa pessoa começa a ser usada para trazer a palavra de Deus. A boca dessa pessoa vai emitir a palavra que pertence a Deus. Outro caso é o caso de Jeremias. Deus também chama Jeremias e fala, olha, antes que eu te formasse no ventre, as nações te dei por profeta, te consagrei, te conheci. Aleluia. E aí o Jeremias fala assim, Senhor, mas eu não passo de uma criança, eu não passo de uma pessoa imatura. E aí Deus fala assim, não digas que você não é uma criança. Por quê? Porque tudo que eu te mandar, você vai falar. Então, quando uma pessoa ouve a voz de Deus, a voz dela começa a mudar. As palavras que ela fala mudam radicalmente. O que era maldição começa a se transformar em bênção. O que era algo para destruição, agora é algo para edificação. Amém? Deus, ele escolheu utilizar profetas. Deus escolheu homens para que a voz desses homens fosse a voz de Deus na terra. E aí entra o ministério da intercessão. O ministério da intercessão é exatamente a voz de Deus na boca de alguém. Não importa quem seja, mas é na boca de uma pessoa. Né? João, capítulo 1, versículo 22 a 23. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem você é, para que lhe demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Os fariseus mandaram pessoas para perguntarem a João Batista, João, quem você é? Quem é você? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista era a voz do que clama no deserto. João Batista, meu irmão, ele nasceu da profecia dita por Isaías. Eu sou aquilo que o profeta Isaías disse que eu sou. Eu fui gerado naquela profecia. Um homem que tinha lábios impuros, que foi purificado pelas brasas vivas do altar. Deus colocou a palavra dele na boca dele, e quando ele emite essa palavra, ele determinou que nascesse um profeta que seria a voz do que clama no deserto. E olha só o fruto da voz de João Batista, o maior profeta, um dos maiores profetas da Bíblia. Jesus disse que dos nascidos de mulher não havia profeta maior do que João Batista. E João Batista, irmão, não fez um milagre. João Batista não ressuscitou nenhum morto, não curou nenhum enfermo. João Batista, ele não falou alguma palavra que se cumpriu. João Batista, ele não disse o que ia acontecer, aquilo aconteceu. João Batista não fez nada disso. João Batista, o maior dos profetas, segundo o próprio Senhor, ele só pregava sobre arrependimento. A palavra dele era sobre arrependimento. E é esse o cerne, essa é a base de qualquer ministério profético, levar aos homens ao arrependimento. Ministério profético não tem como base falar palavras que se cumprem. Não tem como base milagres, prosperidade e essas coisas todas. A palavra profética existe para trazer correção, para endireitar as veredas.
É para isso que a voz profética foi levantada. É para isso que a voz profética foi escolhida. Então a base da intercessão é endireitar, arrumar, aplanar. É deixar plano todos os caminhos. Ou seja, os retos caminhos do Senhor sendo implementados no coração humano. É o arrependimento que Adão deveria ter tido no Jardim do Éden. Quando ele deveria ter se arrependido, mas ele correu e não reconheceu o seu erro. Então João Batista, ele vem trazer a preparação para que um segundo Adão viesse nessa terra. E para que ele viesse, alguém deveria endireitar as veredas, preparando o caminho do Senhor. Isso aconteceu com uma voz, através da voz de um homem chamado João Batista. Então, grava bem isso, meu querido. Você que é intercessor, a tua voz, ela tem que ter esse foco, esse propósito, essa base. Eu preciso gerar com a minha voz arrependimento. Preparar o caminho do Senhor é endireitar as veredas tortuosas. É fazer com que as pessoas ouçam a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus reconhece os seus pecados, confessa os seus pecados e é mudado, é transformado, é perdoado pelo Senhor. Amém? Então, quem ouve a voz de Deus recebe a revelação do plano de Deus. Olha outro caso que aconteceu no Novo Testamento, no livro de Atos. O Saulo, um homem que perseguia a igreja. O que aconteceu com o Saulo, irmão? O Saulo estava no caminho de Damasco, quando de repente uma luz, que é a luz da presença de Deus, brilhou sobre ele, e o próprio Senhor Jesus glorificado apareceu na frente do Saulo, e ele caiu na terra. Quando ele cai na terra, ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? A voz de Deus, a voz do Espírito, a voz de Jesus veio sobre Saulo. O que aconteceu com esse homem? Ele recebe uma direção, aquela voz fala assim: entra na cidade, porque lá na cidade vai te ser dito o que você deve fazer. Então a voz de Jesus veio diretamente para o Saulo, que mais tarde se transformou no apóstolo Paulo. Era um homem contrário à igreja de Jesus, um homem que perseguia a igreja do Senhor. Mas a voz de Deus tem o poder de transformação, tem o poder de quebrantar os cedros do Líbano, de quebrar qualquer rocha, de quebrar qualquer coração endurecido, obstinado. Saulo era obstinado. Ele tinha uma missão: eu tenho que acabar com a igreja, eu tenho que acabar com esses irmãos. Era um homem obstinado. Quem poderia convencer esse homem, que usava inclusive a palavra de Deus, a Torá, o Velho Testamento, a lei e os profetas, para perseguir a igreja? Quem podia convencer ele de que ele estava errado? De que ele estava perseguindo o próprio Deus? A voz de Deus pode quebrantar o coração mais obstinado, irmão, mais endurecido. Então nós deveríamos orar para que a voz de Deus viesse no coração das pessoas, para que Deus se revelasse com uma voz audível para as pessoas mais complicadas, para as pessoas mais que se opõem ao Evangelho. Essa oração é poderosa. Saulo entrou na cidade e havia um homem chamado Ananias que, enquanto ele orava, a voz de Deus veio sobre a vida dele e começou a revelar o plano que Deus tinha na vida do Saulo. Ananias, você vai sair daqui e você vai abrir os olhos do Saulo. Coloca as mãos sobre a cabeça dele, faz uma oração, intercede por ele, para que ele volte a enxergar. Então a voz de Deus, ela revela o plano, o processo de Deus. É importante, irmão, que cada filho de Deus ouça a voz do seu Pai. Porque quando nós ouvimos a voz do Pai,
Nós não somos enganados pelos homens, não somos enganados pelo nosso próprio coração, não somos enganados pelo diabo, não somos enganados pelos nossos pensamentos humanos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Olha só o que diz em Deuteronômio, outro benefício de ouvir a voz de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. E Deuteronômio 28, de 1 a 14, ele lista uma relação de bênçãos que vem sobre aquele que ouve a voz de Deus com atenção. As pessoas que ouvem a voz de Deus com atenção são abençoadas. Elas não são amaldiçoadas. Adão pensou que ia ser amaldiçoado por Deus. Por isso ele se escondeu de Deus. Eu não quero ouvir a voz de Deus. Eu não quero a presença de Deus. Mas era o contrário. Se ele corresse para a presença de Deus, para o amor, para a misericórdia de Deus, porque Deus não muda, Deus teria perdoado Adão. E ele teria perdoado Adão por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já havia sido morto antes da fundação do mundo. É que Adão teve medo. Pensou que Deus iria amaldiçoar. Mas a Bíblia diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se atentamente, se você prestar atenção naquilo que Deus fala através de pequenas coisas, através de grandes coisas. Deus fala através de pessoas. Deus fala através de situações. Deus faz ouvir a sua voz sobre a terra. E nós precisamos ouvir atentamente a voz de Deus, porque se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos virão e te alcançarão. O livro de Tiago, ele parafraseia esse texto, falando que nós precisamos ouvir a voz de Deus e ser um operoso praticante, ou seja, um praticante zeloso por aquilo que nós ouvimos. Se Deus falou algo para mim, eu preciso guardar isso que Deus falou no meu coração e eu preciso praticar o que Ele falou. E Tiago diz que aquele que pratica aquilo que ouve da parte de Deus, esse será bem-aventurado naquilo que ele realizar. Está lá em Tiago capítulo 1, capítulo 2. Então, se você ouvir a voz de Deus, guarda o que Deus está falando. Protege o teu coração para não perder a revelação daquilo que Deus falou no teu coração. Sabe, irmão, Deus falou comigo em algumas fases da minha vida e eu não esqueço que Deus falou. Deus falou comigo há 20 anos atrás e até hoje eu lembro daquilo que Deus me falou. E toda vez que eu estou numa situação complicada, eu volto para aquela voz que falou comigo. E eu sinto segurança. Eu posso voltar para o caminho. Porque eu saio do caminho, irmão. Eu saio do caminho, isso é a minha natureza. E quando eu lembro daquilo que Deus me falou, eu posso voltar para aquilo que Deus me falou e para aquilo que Deus me comandou, aquilo que Deus mandou eu fazer. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos. Deus mandou você fazer algo, irmão. Que essa seja a sua vida. Porque disso decorre as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Se Deus mandou você perdoar, perdoa. Se Deus mandou você se arrepender, se arrepende. Se Deus mandou você pregar, prega. Se Deus mandou você ensinar, ensina. Se Deus mandou você fazer algo, te deu um encargo, te deu algo para você fazer, obedece, irmão. Não seja como Adão, que desobedeceu a voz de Deus. E por conta disso, trouxe muita maldição sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Então, a voz de Deus,
ela é a base de toda a prosperidade do homem. Ouça a voz de Deus atentamente e guarda os mandamentos, pratica aquilo que Deus fala. Deus fala, irmão. Deus fala. Amém? Outra coisa, Ezequiel 2, 1 e 2 diz assim: essa voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, e quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Uma outra coisa importante é que sem o Espírito de Deus entrar na nossa vida, como nós podemos decodificar a voz de Deus? Como que nós podemos reconhecer a voz de Deus? É o Espírito, irmão. O Espírito de Deus que entrou na vida de Ezequiel, colocou Ezequiel de pé diante de Deus. E Ezequiel pôde ouvir a voz de Deus. É daí que decorre o Vale dos Ossos Secos, por exemplo, as visões que ele teve, a audição. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação, levanta a voz. Você tem que falar, a voz tem que sair da sua boca. Isso é profecia. Não precisa de plateia, não precisa de público, não precisa de like, não precisa de vídeo. A profecia, ela tem que ser falada no mundo espiritual. Ela só vai ter plateia se Deus quiser que tenha plateia. Se não, meu querido, Deus mandou você profetizar sobre ossos secos. São ossos que vão ouvir. Ossos secos, ouvir a voz. Ouçam a voz do Senhor. Então o profeta de Deus, ele clama no deserto. Ele não clama na praça, ele clama no deserto. É o maior profeta, irmão. Ele diz a palavra que Deus manda ele dizer no momento em que tem que ser dita. E não importa quem está ouvindo. Se você se você tem a palavra que você precisa falar, no momento em que Deus ordenar, diga essa palavra. E a palavra não voltará vazia. Por isso, meu irmão, é que Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Falar com Deus em secreto, irmão, é sem plateia, é sem público. Falar com Deus em secreto, porque Deus ouve em secreto, Ele vai te recompensar, Ele vai te dar um salário, porque você falou com Ele, porque você ouviu a voz dEle. Deus vai te recompensar. Aleluia. Então a voz de Deus, ela traz intimidade. Ela traz intimidade. O profeta Elias, depois dos profetas de Baal, ele sai correndo com depressão, com vontade de morrer, né? Ele pede para si a morte. O homem que pediu e Deus desceu fogo do céu, agora está pedindo para morrer. Deus nem deu conta do que ele estava pedindo. Deus nem respondeu a sua oração. Deus alimentou o profeta e falou, vai, 40 dias e 40 noites com esse alimento. E você vai chegar no Monte Horebe, o monte de Deus, só para fazer uma única coisa, ouvir a voz de Deus. Você vai lá, eu te fortaleço para você ouvir a minha voz lá no Monte Horebe. E ele andou 40 dias e 40 noites. Com a força daquele alimento que Deus deu para ele. Por que Deus não falou com ele ali mesmo? Não. Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem. Elias tinha que buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que separar um tempo para falar com Deus e para ouvir a Deus. Elias chega no Monte Horebe e ele começa a receber ali algumas manifestações, um trovão, um fogo, um terremoto. Ele fala, a voz de Deus não estava no trovão, não estava no fogo e não estava no terremoto, mas a voz de Deus para o Elias, que precisava de paz, a voz de Deus veio num sussurro, quase num sopro. A voz de Deus foi bem calma, bem tranquila, porque Deus estava precisando acalmar a alma do profeta,
A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Tem hora que a água de um rio é muito mansa. Ela é quase silenciosa. Você quase não percebe quanta água está passando ali. Mas em outras partes do rio, a voz de Deus, irmão, ela é barulhenta. É uma cachoeira. Ela é muito alta, muito poderosa. No momento em que Elias chegou ali no monte Horebe, Deus falou com ele assim: que fazes aqui, Elias? Deus falou de forma baixinha. Imagina Deus falando assim, desse jeito, irmão. Você está agitado, a sua alma está agitada. Mas quando Deus fala com essa tranquilidade, a primeira coisa é que vem uma unção de paz. Porque a maneira como Deus está se expressando ali é uma maneira de paz. Isso vai trazer cura sobre a alma de Elias. Deus está curando Elias com a sua voz. Porque a voz de Deus cura, irmão. A voz de Deus cura. Você pode estar agitado, você não está vendo saída, você só está vendo pecado, só está vendo gente fazendo coisa errada na igreja. Mas a voz de Deus chega e fala assim: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui nesse buraco? Se ele falar nessa paz, irmão, não importa, né, a pergunta dele, mas a maneira como ele fala, isso faz toda a diferença. Ministra. A maneira como Deus fala, ministra a nossa vida. Então, nós precisamos buscar a Deus para ouvir a sua voz. E Elias ouviu a voz de Deus, argumentou com Deus, e Deus respondeu aquilo que ele estava perguntando. E depois Deus volta para o propósito, ele fala: Elias, você vai sair daqui, porque você ainda vai ungir 2 reis, e você ainda vai ungir um profeta no teu lugar. Ainda tem unção aí. Você vai sair daqui e você vai cumprir o propósito que eu determinei para você. Com uma voz mansa, tranquila e calma. Deus revela, sem plateia. Se não fosse escrito na Bíblia, ninguém nunca saberia que Deus falou com Elias e como Deus falou com Elias. Por que foi registrado na palavra, irmão? Para que nós possamos ser edificados e conhecer a Deus. Todo o foco, irmão, de Deus é fazer com que o homem volte para o Éden. Para que o homem volte a ouvir a voz de Deus. Para que o homem volte a ter relacionamento com Deus. Amém? E para terminar, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Jesus está batendo na porta da igreja, irmão. Está batendo na porta do meu coração. E às vezes, ele bate na porta do teu coração. E ele está falando: eu bato na porta, mas eu espero que alguém ouça a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e não fazer o que Adão fez, que fechou a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então a minha presença entra na sua casa. Qual é a sua casa? A sua casa, irmão, é o seu corpo, é o templo do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo para a igreja: eu estou à porta batendo. Como que eu posso abrir a porta, Jesus? Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta, porque ouvir a voz de Deus todo mundo ouve, mas poucos abrem a porta. Esse é o problema. Poucos abrem a porta, irmão. Ouvir a voz de Deus todo mundo ouve. O problema é abrir a porta. Então, nessa noite, recebe essa palavra, medita nessa palavra, irmão. Deus fala com você todos os dias.
Deus fala. E Ele está dizendo, se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando para você falar. Ele está falando para você ouvir. Ele está falando para eu ouvir. Se alguém ouvir a minha voz. Ontem eu estava no ônibus. E eu tive que ir para vários lugares aqui em São Paulo. Eu estava no ônibus, não, eu estava no metrô. E eu estava ali ouvindo um louvor por causa do barulho. O metrô é muito barulhento. E eu coloquei um louvor. E a pessoa estava cantando em inglês. E ela falava uma frase tremenda, irmão. Em inglês. E eu consegui compreender essa frase. E aquilo foi a voz de Deus falando comigo. Foi poderoso. Poderoso, irmão. Eu estava no metrô. Deus falou comigo. Ah, mas Deus só fala com a gente no louvor? Não. Deus fala conosco usando autoridades. Deus usou Herodes para falar com o povo. O povo reconheceu, voz de Deus. Voz de Deus. Herodes falando, ensinando, ministrando. Herodes. Um homem ímpio, irmão, totalmente rejeitado por Deus, porque era um homem muito pecador. Mas no meio daquela palavra, Deus entregou a palavra dele. E Herodes começa a falar aquilo que veio da parte de Deus. O povo fala assim, voz de Deus. Eu estou ouvindo a voz de Deus na boca do Herodes. Eu estou ouvindo Deus falar na boca do Herodes. Aleluia. Deus fala. Nós precisamos perceber e prestar atenção. Deus não gosta de pessoas que não prestam atenção na sua voz. Amém? Então, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Tua palavra é tão poderosa. A tua palavra, Senhor, tem um poder tremendo nela mesma de nos renovar, amém, de nos ensinar e de nos corrigir. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é carregada do teu amor. Obrigado pelo teu amor pela nossa vida, Pai, e pela tua unção, porque existe uma unção na tua palavra. Pai, perdoa todas as vezes que nós desprezamos. Cada vez que o Senhor falou conosco, Pai, nós desprezamos a tua voz. Nós não atentamos, não prestamos atenção no que o Senhor estava falando, porque nós estamos tão ocupados com tanta coisa. Nossa cabeça fica cheia de internet, rede social, trabalho, preocupação, coisas desse mundo, e nós não paramos para ouvir o Senhor. O Senhor quer nos conduzir, quer nos ensinar, o Senhor quer transformar a nossa vida, e nós não paramos para te ouvir. Perdoa, Pai, perdoa o nosso pecado. Pai, o Senhor tem liberdade de mudar o meu coração, de abrir mais os meus ouvidos. Eu quero ouvir mais e mais o Senhor a cada dia. Queremos ouvir o Senhor todos os dias, Pai. Na viração do dia, no começo do dia, no meio do dia. Não importa, Pai. Desde que o Senhor fale conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender a conversar contigo, Senhor. E não apenas orar falando, sem nunca ouvir a Tua voz. Nós queremos aprender a conversar contigo, como Moisés conversava contigo, como Jesus conversava contigo, como todos os profetas também conversavam contigo, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, em nome de Jesus, Pai. Cobre as nossas orelhas, nossos ouvidos com o sangue do Cordeiro e abre, Senhor, o nosso entendimento para a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus te dê muita paz e muita saúde, principalmente. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Fica na paz.